Agora a gente fala de CPI da pandemia, que estava parada na semana passada, sem depoimento, mas amanhã vão ser retomadas as oitivas. E olha, a agenda, gente, já tem mudança. Cássio Zema, aquela previsão que a gente tinha trazido aqui, então já mudou, articulações a mil. Mudou porque será uma semana bastante tensa, viu, Daniel? As mudanças nesse cronograma foram confirmadas, então, pelo senador Randolfo Rodrigues para a nossa analista da CNN, a Renata Agostini. Então, amanhã, a CPI ouve Marcos Tolentino. Ele é apontado como sócio oculto da Fibbank, que é aquela empresa que teria fornecido garantias irregulares para Precisa Medicamentos no fechamento do contrato da vacina Covaxin. O depoimento de Marcos Tolentino estava marcado inicialmente para acontecer já há 2 semanas, mas ele apresentou um atestado médico e não compareceu à sessão. Vamos então conversar com a Tainá Farfã, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre o que está por vir nessa semana de CPI. Tainá, como devem ficar os depoimentos dessa semana? Bom dia. Oi, Cássio. Bom dia para você também, para quem acompanha a gente aqui no Live CNN. Amanhã a previsão é, como você trouxe, ouvir Marcos Tolentino. Mas a gente tem uma informação nova e muito importante sobre ele, porque a Justiça autorizou a possibilidade de condução coercitiva dele, caso ele não compareça amanhã às 9h30 da manhã aqui no Senado Federal para poder prestar esse depoimento. Sobre Marcos Tolentino, a gente lembra que ele deveria ter prestado o depoimento no último dia 1º de setembro, mas ele não compareceu a esse depoimento, apresentou um atestado médico afirmando que ele estava internado, só que como ele deu uma entrevista a um portal de notícias nesse mesmo dia, isso acabou irritando muito os senadores que disseram que ele viria sim até aqui no Congresso prestar esse depoimento. Então o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, acionou a Justiça já pedindo autorização para essa possível condução coercitiva. Foi autorizado então a gente pode esperar a presença de Marcos Tolentino amanhã aqui no Senado, sim. Já na quarta-feira, dia 15, vai ser o dia de ouvir finalmente Marconi Faria, ele que é um advogado apontado como lobista da Precisa Medicamentos, e os senadores também querem entender uma suposta relação dele com o filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro, o Jair Renan, e também com a ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro. Sobre o fim da semana, sobre quinta e sexta-feira, ainda há um clima de incerteza, mas o que foi discutido na reunião que aconteceu ontem entre a cúpula da CPI e alguns senadores daquele grupo majoritário é o seguinte, que na quinta-feira deve ser ouvido Danilo Trento, ele que é diretor da Precisa Medicamentos, e na sexta-feira deve ser ouvido um representante da Prevent Senior. Segundo Humberto Costa, um dos senadores que eu conversei, deve ser ouvido o Pedro Batista, ele que é um diretor dessa empresa, mas essa agenda, esse martelo ainda vai ser batido. Por que há um clima de incerteza em relação a esses 2 últimos dias da semana? Eu cheguei a conversar com o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, e ele informou que não está descartada a possibilidade de ouvir a advogada da família Bolsonaro, a Karina Cufa, que a princípio estava prevista para ser ouvida na quinta-feira. Essa informação também foi apurada pelo nosso analista Gustavo Uribe. A ideia dos senadores, segundo o que foi discutido ontem na reunião, é que eles possam avançar um pouco mais na análise das investigações que já estão em mãos dos senadores da CPI da pandemia. Eles querem entender um pouco mais a relação dela durante esse período e a influência dela nesse período da pandemia do novo coronavírus, também um suposto tráfico de influência por parte dela, antes de marcar a data desse depoimento. Então, pode ser, dependendo do andamento da análise dessas informações, que Omar Aziz altere essa agenda no final da semana. A gente, claro, segue acompanhando daqui. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Tainá. Obrigada pelas informações. Então, a Tainá já deu aqui a agenda dessa semana, a possibilidade até de mudança na quinta ou na sexta-feira. Mas, enquanto isso, vamos dar uma olhada o que a gente já tem, então, previsto para essa semana na CPI da pandemia. A gente tem amanhã, então, Marcos Tolentino, que é o sócio, né, possível sócio oculto do Fibbank, que é aquela empresa que foi a fiadora do contrato da Precisa com o Ministério da Saúde. Na quarta-feira vai ter o Marconi Faria, que é o advogado também, um suposto lobista da Precisa Medicamentos, né, Dani? No dia 16, a Karina Cufa, advogada da família Bolsonaro, ela ia ser ouvida e aí deixaram em suspenso por enquanto para decidir se ela vai ser ouvida ou não, né?
Exatamente, há uma articulação hoje, inclusive, com a Ordem dos Advogados do Brasil, que questiona o fato da Karina Cuffa, que é advogada da família Bolsonaro, em prestar esse depoimento. Os senadores querem esclarecer ali, já o Gustavo Uribe vai dar mais detalhes sobre o que está acontecendo em torno da Karina Cuffa, mas o fato é que há muita pressão para que ela não vá à CPI da pandemia, inclusive por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, que entende que uma advogada tem o sigilo quanto à relação com seus clientes. Então, mas o depoimento dela já foi substituído, já tem um outro nome. Pois é, tem um outro nome que é Danilo Trento, que é o diretor da Precisa. Ele também está sendo investigado, vai ser ouvido aí sobre possíveis irregularidades nos contratos com o Ministério da Saúde. E na sexta-feira, o representante da Prevent Senior, que o que eles estão investigando, né, Dani, é em relação àquele kit Covid, né? Se isso estaria sendo disseminado pelo convênio, né, pela empresa, nos hospitais que são conveniados pela empresa, a pedido do Ministério da Saúde. Muito provavelmente é o Pedro Batista quem deve depor ali como representante da Prevent Senior.